Bom dia, pessoal. Bom dia, Dani. Bom dia, Bia. Bom dia, João Vinícius, Micael. Bom dia, Gabriela. Bom dia, Lucas. Bom dia, Maria Luísa. Bom dia, Pedro. Bom dia, Carolina. Maria Carol, Ana Carolina, Ana Carolina Mendes, Júlia, tudo bom? Rodrigo, Daniel, my God, Daniel, olha a Clara aí, gente, chegou a clarear tudo. Ana Luísa, Boninha, muito bem, Lelê, minha famosa Lelê, muito bom. E aí, Cauã, tranquilo? Renatovski, com a gente aí. Isso aí, Paulão, com a gente também. Alice, no País das Maravilhas. Muito bem. Temos aí também a gente aí. Beleza. Deixa eu ver mais quem está com a gente. Gabriel David. Cadê você, Nego Preto? Tem que mostrar aí a face, mano. Isso. Tudo bem? Isso aí. E também que deve ser Amaral que está aqui, né? Gabriel Amaral. Deve ser. Cadê Tio Face? Tio Face. Gabriel Amaral, vamos ver. Yes! Gabriel! É. Muito bem, galera. Sejam todos muito bem-vindos. Que bom ver vocês, que bom ver vocês. É lógico que o tempo parece que não passa, né? Chega dezembro, mas não chega o dia de estar na nossa aula presencial, mas tudo bem. Vamos lá, que de qualquer hora dessa vai acabar. Tá certo? Vai acabar esse período aí. A gente vai poder estar junto. Tudo bom? Beleza pura sem mistura. Muito bem. Deixa eu ver quem está aí. Micael está lá no cantinho. Beleza. Show de bola. Show do milhão. Deixa eu ver quem está bonitão aí. Vamos lá. Todo mundo show de bola no esquema. João ainda não entrou, né? Joãozinho. Beleza, vamos aguardar. Vamos aguardando. E vocês aí já estão dentro. Vamos embora. Quem já está aqui dentro, já vamos partir para dentro. Show do Milhões. Muito bem, né, Rodrigones? Não é verdade? O Rodrigo até congelou lá, cara. Ficou até meio emocionado, entendeu? É muito importante a gente estar junto aqui para a gente poder estar aprendendo, né? Bater um papo, a gente se ver um pouquinho, trazer essa conexão aí nesse time, né, não, Lucão? Não, Lucas? Meu irmão, esse é o esquema. E a gente, com certeza, fica muito feliz de ver vocês, tá? Hoje nós vamos tratar, então, sobre um assunto. Eu vou falar, deixa eu ver, opa, a Kathleen está chegando, deixa eu botar ela para dentro, para a sala de aula. Hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre uma ação de Jesus. Nós estamos numa sequência de encontros incríveis, né, de Jesus com as pessoas e como isso afeta para a gente. Os nossos encontros também. Bom dia, Kathleen. Tudo bom, minha princesa? Seja bem-vinda. E aí nós temos exatamente hoje a lição que a gente vai estar falando sobre tocando o intocável. Troço maluco, como é que eu tocar o intocável? Vocês vão entender o contexto já. No início da década de 80, tá certo? Quem nasceu na década de 80 aqui? Quem nasceu? Ah, beleza. Tá certo? Na década de 80, começou a ter uma doença que foi detectada, que todos vocês já ouviram sobre ela, tá? Que é mais conhecida como a AIDS, né? AIDS ou HIV. Deixa eu botar João aqui para dentro, tá? AIDS ou HIV, tá certo? Não era o coronavírus, era o HIV, tá certo? Chamada de AIDS. A sigla em inglês, AIDS é a sigla em inglês tipo assim, a síndrome aqui no nosso, em português, ficou como SIDA, né?
síndrome da imunodeficiência adquirida, tá? Que exatamente foi o que a AIDS em inglês e em português ficou SIDA, né? Síndrome da imunodeficiência adquirida. Ou seja, a AIDS ela causa uma deficiência no seu sistema de defesa do organismo. Ela debilita a pessoa de tal forma que ela morre por alguma outra enfermidade. Ela morre, por exemplo, se a pessoa ficar gripada, ela tendo AIDS, ela morre por causa da gripe. A AIDS, então, enfraquece todo o sistema imunológico e qualquer doença, qualquer coisinha mata a pessoa. Pode ser uma coisa simples, porque ela não consegue assim se recuperar, se fortalecer seu organismo. Então, o que acabou acontecendo? A AIDS, ou HIV, como é conhecido também, é um vírus, né? Vírus HIV, tornou-se uma das maiores ameaças públicas assim, no século XX, entendeu? Isso foi um negócio terrível que acometeu o pessoal na década de 80, se estendendo aí até os nossos dias. E foi chamado até naquele período do mal do século, né? Por quê? O preconceito também era associado a essa síndrome da imunodeficiência adquirida. Olha o nome, né? Que é o que foi chamado de SIDA, que é a sigla AIDS em inglês, tá? AIDS em inglês e SIDA com S, né? Por causa da síndrome em português, que é síndrome da imunodeficiência adquirida, por isso que é SIDA, que é a AIDS, né? Que é exatamente o vírus HIV. E isso trouxe uma complicação muito grande. As pessoas eram muito rejeitadas quando não sabiam que tinham AIDS. Por quê? Porque a AIDS, basicamente, ela é transmitida basicamente através do relacionamento sexual. Através de uma pessoa infectada, ela transmitia para outra. Isso começou a se difundir muito entre os homoafetivos, tá certo? Porque o relacionamento entre eles era não de uma forma natural, né? E eles então acabavam tendo isso principalmente dos homens, né? E eles acabavam tendo consequências sérias por isso, porque o sangue da outra pessoa transmitia para ela. Para quem não sabe, em todo relacionamento sexual, existem rompimentos de vasos sanguíneos, micro-rompimentos. E dentro desse contexto, principalmente quando se usava então um relacionamento sexual de forma mais agressiva, no sentido do homem com homem, por exemplo, isso trazia diversas consequências, porque ali havia rompimentos sanguíneos, de vasos sanguíneos, que geravam a contaminação. E aí, se, por exemplo, isso acontecia muito entre os homoafetivos, e foi até chamada a doença dos homoafetivos, tá certo? Inicialmente. Só que muitos também usavam drogas através de seringa, tá? Injetavam drogas. Então, uma pessoa infectada que usava uma seringa para poder injetar a droga na sua veia, ela como a heroína, por exemplo, e aí ele injetava ali e eles compartilhavam a seringa. Quando compartilhava a seringa, aquela pessoa que não estava infectada por causa do sangue do outro, o que acontecia? Infectava o outro. E também passou a ter a infecção dessas pessoas. E essas pessoas tinham um relacionamento com a sua esposa, com outras pessoas, com prostitutas ou qualquer outra pessoa que tivesse relacionamento, infectava outra pessoa. E isso acabou virando um ciclo que devastou uma geração que muitas pessoas tiveram a AIDS, então, e começaram a sofrer demais com uma doença terrível, terrível. E aí o preconceito começou a entrar. Quando alguém sabia que alguém tinha AIDS, havia um preconceito muito grande. Primeiro, por falta de desinformação. E também as formas de contágio. As pessoas não sabiam como é. Pensavam que pegava pelo ar, entendeu? E tinham medo de se aproximar de uma pessoa.
por exemplo, e tinha uma alta taxa de mortalidade, então as pessoas se assustavam com isso. E o quadro clínico era arrasador. Eu conheci pessoas que tiveram AIDS, que morreram definhando. Foi uma coisa terrível, tá? Uma coisa que ninguém queria ver realmente. Porém, o que contém esse ambiente para você ver que as pessoas tinham preconceito, não encostavam, nem queriam chegar perto porque tinham medo. No período de Jesus também tinha uma doença que era terrível para a época, que era a lepra. Era a lepra. A lepra era uma doença na época tão terrível que as pessoas também era uma doença que dava na pele. Isso é dito desde o Antigo Testamento, mas lá em Levítico 13:14. Mas quando chega no período de Jesus, sabe, a pele começava a ficar áspera e descamava. Era uma coisa assim bem, bem estranha. Então a palavra dava tipo assim, descamava, ficava uma coisa, uma ferida, umas coisas esquisitas. Dava umas crostas também na pele, ficava. Eu não sei quem já viu aquele seriado Jesus, está até dando, parece, de novo na Record, na Rede Record, está dando o seriado Jesus e Apocalipse também, como reprise, né? Nesse período de quarentena. E lá, de vez em quando, mostra um lugar onde ficavam os leprosos, os deficientes, porque eles não poderiam ter condições de vida, eles ficam num lugar, para eles, distante da população. Eles não podiam ficar lá junto com a população. Então, e eles eram intocáveis. Inclusive, eles tinham que passar por onde eles passassem, eles tinham que gritar: impuros, impuros! Caraca, que doideira, né? Imagina, eles tinham que avisar ou tocar um balangandão, um sininho lá, alguma coisa, para avisar que eles eram impuros. Fala, Kathleen. Professor, e como é que pegava essa doença? Essa doença podia ser pega no contato, sabe? Por isso que eles ficavam isolados, porque eles poderiam pegar no contato um com o outro. É tipo uma bactéria, tipo um fungo, sabe? É um tipo um fungo que eles poderiam pegar. E aí, por isso, eles tinham que ficar isolados para não contaminar ninguém. E essa lepra não é o estilo de lepra que a gente conhece hoje, tá? A lepra que nós conhecemos hoje é chamada de hanseníase, tá? Hanseníase. Inclusive, no Brasil e em algumas partes do mundo, existiam os leprosários, porque isso contaminava, inclusive pela saliva, contaminava de muitas formas. A pessoa tinha que ferver sua roupa, ela não podia transmitir um copo para alguém, senão ela pegava. Ela não podia usar hipertense de ninguém. Então, a lepra era muito contagiosa nesse sentido, no contato, entendeu? Era no contato com as pessoas. E por isso que naquela época eles não podiam ficar em contato com ninguém. Então imagina que coisa terrível, né? Eles terem que ficar naquela situação ali, eles tendo contato com as pessoas e eles não podiam ter relacionamento com ninguém, tinham que ficar isolados. E acontecia uma ideia que foi, por que chamar de hanseníase? Naquela época não tinha esse nome, era lepra, era só chamar de lepra. Mas hoje recebeu esse nome, a lepra, porque uma microbactéria, sabe, que foi descoberta por um homem chamado, eu vou ler o nome dele aqui, ó, Gerard Armer Hansen. Por isso que foi chamado de hanseníase, hanseníase, em homenagem a quem descobriu qual era essa bactéria. E no período de Jesus, então, tinham muitas pessoas que eram leprosas. Muitas pessoas que eram leprosas. E essa doença, a hanseníase, não sabe o certo como ela é transmitida de maneira assim. Essa hanseníase que nós estamos falando, não sabemos muito ao certo, só sabe que eles tinham que tomar muito cuidado e estar sempre em condições de pessoas com muita miserabilidade, com muita sujeira, com muita falta de higiene, está envolvido a essas coisas também. Né, hoje, no nosso tempo. Mas naquela época eles também tinham essa distinção. Outros povos também têm uma mentalidade dessa maneira também, só que em outros níveis, de não poder tocar as pessoas, não chegarem perto. Por exemplo, na Índia, tem aqueles que são chamados de intocáveis também.
são pessoas chamadas de castas baixas na Índia. São as pessoas que vivem no maior estado de pobreza, né? São as pessoas mais simples. No hinduísmo, eles trabalham o que são chamados os Dalits. Os Dalits, eles são pessoas que são colocadas como uma baixa classe, que não podem ser, são intocáveis, não podem nem ter relacionamento, uma discriminação com esses das castas baixas que existe. Então, veja, nessas formas que nós vimos aí, tanto no século XX, já na nossa era aqui, no período de Jesus, como na Índia, e diante de tantas outras coisas que nós vemos, nós percebemos diversas pessoas que têm essa ideia do intocar por causa de um preconceito, por causa de uma discriminação ou falta de informação. Então, essa doença, que era contagiosa no período de Jesus, que era provavelmente por tocar e por estar junto com uma pessoa, conviver com essa pessoa, ela tinha que se isolar. E sempre ela tinha que anunciar, onde estava passando, impuro, impuro. Imagina que coisa terrível, tem que ficar contando todo mundo que você está com uma doença contagiosa, dizendo que era imundo, imundo, imundo também. Tinha que gritar isso. Então, esse grito era ouvido com medo e com nojo das pessoas. Medo e nojo. As pessoas, sabe, ninguém tinha coragem de chegar perto de um leproso. Mas Jesus teve. Olha que coisa interessante. Jesus teve coragem de chegar perto de leproso. E aconteceu uma história muito legal, que foi o seguinte: estavam vindo 10 leprosos, que geralmente a pessoa anda em comunidade, né? Os leprosos andam juntos, e eles andando juntos estavam vindo e viram Jesus. E eles começaram a gritar, né? Imundos, 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 para avisar as pessoas que eles eram imundos, ou seja, eles eram contagiados com aquela doença chamada lepra. E Jesus chegou, então, durante toda a sua vida, Jesus curou muitos leprosos. Mas esses 10 em especial estavam caminhando e Jesus foi lá e orou por eles e eles foram curados. 10 de uma vez só foram curados. Ele falou o seguinte, sabe como é que foi? Foi o seguinte, eles chegaram perto dele, Jesus então falou o seguinte: mestre, poxa, nos ajude aí, mestre. Reconheceram Jesus e falaram: Jesus, nos ajude para que a gente seja curado. Ele falou assim: então vocês vão fazer o seguinte. Naquela época, as pessoas que eram responsáveis para saber se alguém estava saudável ou não eram os sacerdotes, eram os líderes religiosos que existiam no templo, né, na igreja da época. Eles tinham que ir lá mostrar quando ele assumia, por exemplo, a doença, desaparecia, eles tinham que mostrar para o sacerdote. E também, quando aparecia alguma mancha, eles tinham que mostrar ao sacerdote para o sacerdote dirigir o que eles iam fazer. Então, eles tinham essa ação. E aí, Jesus falou assim, eles estavam todos cheios de lepra e tudo mais, e Jesus mandou eles irem assim: vocês vão até o sacerdote e se mostrem para eles. E aí eles foram, os 10 foram lá para o sacerdote, lá no templo religioso, chegou lá, mostrou para o sacerdote, eles estavam limpos. No caminho, eles ficaram sem a lepra no corpo. Então eles foram para lá e aconteceu esse milagre. E quando os sacerdotes olharam, foram verificar, fizeram o exame todinho no corpo deles, tinham que ficar peladão na frente do sacerdote. Não, é sério, tinha que ficar peladão lá, para eles olharem tudinho para ver se não tinha nenhuma parte. Imagina, Lucas, eles pelados lá, imagina. Imagina você ter que ficar todo nuzinho da Silva. É verdade, tinha que ficar mesmo, porque tinha que olhar cada parte do corpo. Eu estou falando, cada parte do corpo. Só imaginar dar um frio nesse frio, né? Imagina você. E aí, ele ficou cada parte do corpo nesse frio. Tu imagina, eles lá olhando tudinho, 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 e eles prestavam atenção e acharam que não tinha nada do corpo, estava limpo. E aí os sacerdotes liberavam eles para voltar para a sociedade, voltar a conviver com as pessoas, voltar a conviver com a sua família e tudo mais. E aí, dos 10, somente um voltou para agradecer. Fala aí, Amaral. Amaral levantou a mão, fala aí. Somente um voltou para agradecer. Professor, não estou conseguindo ativar meu vídeo. Ué? Estava funcionando agora? Não é? É. Mas segura aí que deixa eu ver se aqui tem como eu ativar teu vídeo. Não. Não,
Aqui tem só... O vídeo teu tá liberado, mas deve ser algum problema aí. Mas beleza, vamos continuando então. Dentro desse contexto, então você viu como é que só voltou, dos 10 voltou um. Um voltou para agradecer a Jesus. Um voltou para agradecer. E aí Jesus falou assim, cadê o resto do pessoal? Não eram 10? Como é que volta só um? Aí foi interessante, porque eles foram e encontraram Jesus. Agora, você sabe que a Bíblia, ela compara deixa eu só voltar aqui, né? Então encontraram 10, foram 10, um só encontrou Jesus, voltou para agradecer para Jesus, Jesus abençoou a vida dele e ele foi tranquilamente para casa e ser abençoado. E aí, por que eu contei essa história? Porque nós temos que entender o símbolo da lepra também na nossa vida espiritual. A lepra simboliza os pecados, os erros, as coisas que nós fazemos, sabe, de errado, que desagradam o coração de Deus e também afetam outras pessoas. Então, dessa maneira, você vai entendendo que Jesus, ele compara também a lepra ao pecado, que é alguma coisa que entra na gente, ela faz mal para a gente e pode contagiar outras pessoas. E isso foi o que Jesus mostrou ali, que a gente precisa, então, estar sempre fazendo o que? Uma purificação espiritual. Quando acontece, quando a gente entende que todos nós somos pecadores e nós erramos, nós falhamos, o que vai acontecer? A gente vai precisar estar sempre limpando, né? Você precisa limpar. E quem não limpa é igual ao teu quarto. Se você deixar teu quarto um mês sem arrumar, o que vai acontecer? Vai ficar uma bagunça só. Então, se você não tirar, não lavar o banheiro, tu imagina como é que vai ficar aquilo lá. Jesus bendito. Imagina. Imagina aí, fala para mim, Aninha, como é que vai ficar o banheiro se não limpar o banheiro um mês? Ficar um mês sem limpar o banheiro. Ia ficar sujo e acho que ninguém ia querer entrar. Não é? Então, assim, é a nossa... Desculpa, te cortei um pouquinho. Fala, Aninha. Não ia falar nada, não. E aí você percebe que a gente ia ficar em um ambiente terrível, terrível. Ninguém ia querer entrar num lugar desse. Fala, João Vinícius. Falando em bagunça, Júnior, minha cama aqui, ó, nem arrumada. Tá? Tô vendo lá. E aí você vai percebendo o seguinte, todos nós precisamos da purificação. E aí Jesus é o nosso acesso a essa purificação. Você sozinho, você não pode mergulhar no rio Ganges, lá na Índia, eles acham que se purificam mergulhando no rio ou até bebendo a água do rio Ganges, tá certo? Mas a verdade é que isso não vai purificar nada, porque é só externo. Então, internamente, para quando a gente comete um erro, comete um pecado, a gente precisa de ser purificado. E aí Jesus, ele deu essa possibilidade para a gente como? A Bíblia diz que quando ele morre na cruz do Calvário, ele morre e ressuscita, o sangue dele foi a garantia que nós podemos acessar o perdão dos nossos pecados. E aí, quando a gente pede perdão pelos nossos erros, é como se o sangue de Jesus fosse um alvejante. O que é um alvejante? Uma água sanitária, né? Um sabão bem bom desse tipo Ariel, Omo, essas coisas assim, que é para limpar, para dar um branco, tá certo? Para dar um branco. E aí a gente vai entendendo que como você precisa limpar o seu corpo, limpar a sua casa, a nossa alma também precisa ser limpa. Por isso que a Bíblia compara o pecado com a lepra e que Jesus é aquele que tem autoridade e poder para retirar a lepra da nossa vida. Ok? Beleza? Você entendeu aí um pouquinho da junção da história com tudo que a gente está falando? Então, a gente pode chegar a Cristo e ele, com certeza, tem como nos purificar, nos limpar aí, beleza pura. Então, a gente entender esses esquemas aqui. Oh, muito bem, muito bem. Eu, por exemplo, você acredita... são as coisas assim, eu gosto de vez em quando contar algumas histórias, porque história a gente consegue conectar melhor. Então a gente começa a aprender algumas coisas através da história. Liberei o som de todo mundo aí.
Alguma dúvida, alguma colocação que vocês queiram fazer? Não. Não. Sem dúvida. Beleza pura? Pedro, tudo tranquilo? Cortou o cabelo aí, Pedrão? Ah, Murico, hein? Tá bonito, hein? É, gente. Coisa linda, nega. Aham. Kathleen, Professor, tudo Rodrigo bem? disse que não conseguiu Beleza. ativar o áudio. Aninha. Professor, Fala, David. Júnior. Ativei aí, ativa aí. Júnior. Gabriel Davi, só um minuto, João. Gabriel, isso. Ô tio, quem que foi o que voltou? Ah, cara, não tem nome dele, não. Só fala que tinham 10 e um deles voltou. Só no sentido genérico, né? Só um que voltou, mas não tem nome, não. Tá? Uhum. Foi só informando que um foi. Quem mais? Quem mais? João Vinícius? Rodrigo e Bia no... Rodrigo, Bia e Lucas não conseguiram ativar o áudio. Não conseguiram? Não. Ué, Estão dizendo aqui no chat. eu ativei o som de todos. Verifica aí. Será que eles se mutaram? Vai, Bia. Vai de novo. É porque você não ativou o meu. Não, eu ativei de todos. Tio, eu só não lembro o nome de, tipo assim, o título de cada uma das matérias que você passou. É, Eu anotei, depois eu mando. beleza. Tá. Eu tenho Porque caderno. ficou tanta matéria que eu já perdi até o nome. Aí acabou que quando eu vou tentar fazer o resumo, eu esqueci tudo. Não, tá bom. Você anotou, Maria, direitinho? Uhum, anotei por dia. Beleza. Caraca, boa. Professor, o que é pra fazer? Oi? Depois você me manda só o, tipo assim, só o título das matérias. Não precisa mandar seu Vai lá, resumo. Pedrão. Tá. Caramba. Não, professor, é só pra eu ativar meu áudio. Bom dia. Beleza. Júlia aqui também tá ativada? Tá ativada aí, vê. Lucas e Júlia Vê, disse Lucas. que não conseguiu ativar. E Dani também não. E o Dani também Rodrigo- não? Deixa eu ver. Vê, Dani. Vê, Gabi. E o Rodrigo também não quer entrar. Ativou o de Dani. E o de Rodrigo? Tá que Só não ninguém tá tá ouvindo saindo ela. o som de Dani, mas tá ativado. O de João Vitor também não foi. De Rodrigo também tá ativado, só que ele não ativou, não. João Vitor não foi, não. João também não? Quem é esse João? É João Vitor, né? O Alice também não. Ué, eu ativei o de Alice. O meu agora ativou. Às vezes ela te desativou mesmo. É, Daniel, deixa eu ver se o João ativa aí. Vê, João. Agora foi, professor. Foi? Foi. Vê, Gabriel. Ah, é o João Vitor que tá fazendo esse barulho chato. Professor, Oi? Renato jogando Free Fire no meio da aula. É, deixa ele. Eu tô só de Vitória olho. também? Auditória não. Vitória não. É, foi Ainda bem Gleison. que tá tudo gravado, cara. Ainda bem que tá tudo gravado. Nossa, Renatinho. X9 morre cedo, hein? Só pra te avisar. E meu filho, então você também vai junto, porque você também é outro. E você é outra também. Sou mesmo. Era pra estar lá no Então, você é a primeira a morrer. Morre cedo,